Você? Aê, Olá! Laísa! Tudo bem, meu Tudo amor? bem? A maioria trabalha os arquétipos, não trabalha? Principalmente Sim, em rede pública, sim? com certeza. Na verdade, é um pensamento muito estratégico, né? Porque aí, quanto mais você tem esse conhecimento sobre os arquétipos, mais você conhece e mais você vai adquirindo sabedoria. Porque conhecer é uma coisa, né? É você tá vendo, tá assistindo, tá lendo sobre aquilo. Agora, a sabedoria é quando você passa por aquele caminho. Então, quando você passa, quanto mais você sabe, quanto mais você entende, quanto mais você consegue entender, mais você vai identificando os arquétipos que estão ativos em você naquele momento, né? Você vai Uhum. identificando também os arquétipos que são ativados a partir de algum determinado gatilho, alguma situação que você passa, né? Você tá bem ali, né, vibrando em determinado arquétipo, mas acontece alguma coisa externa, aí você fica, nossa, por que que eu agi daquela maneira? Que louco, eu não queria ter agido daquela maneira. E aí, quanto mais você vai entendendo, você vai entendendo. Ah, então, naquele momento, o arquétipo tal estava muito ativo. E outra, você também vai entendendo as pessoas, você vai entendendo o teu ambiente de trabalho, você vai entendendo o seu mercado, você vai entendendo, por exemplo, que tem mercados que vibram no arquétipo do sábio, por exemplo, o mercado de educação. Aí você vai conseguindo compreender melhor o mundo, você vai conseguindo ver, ah, é por isso então que os professores, os docentes, os pesquisadores, eles agem de determinada maneira, é por isso que eles se comportam de determinada maneira. É por isso que uma pessoa que se destaca, ela se destacou porque ela se diferenciou daquele arquétipo dominante ali daquela profissão. E aí é um grande conhecimento, assim, de autoconhecimento, né? Assim, é uma grande fonte de autoconhecimento e de um conhecimento da sociedade mesmo. Você começa a entender realmente o ser humano, porque ele age daquela forma, e até os animais, e até os eventos, né? Então, é assim, é um Menina. conhecimento muito vasto mesmo. E vamos para o Certo. governante, para o criador, até eu Pro vou. criador, que isso tudo muito me surpreende falar do criador, né? E eu tô muito assim. Isso por quê, né? Porque a gente fala muito do criador, né? Dentro do Ho'oponopono, a divindade, o divino criador. Quando fala, ah, já será que tem alguma coisa a ver? Eu falei, gente, assiste, porque nem eu sei, bora assistir. E sabe que assim, a gente combinou fazer as 12 aulas, né, com os 12 arquétipos para a gente se aprofundar em cada um, para as pessoas conhecerem, vejam, no sentido assim, não de, vou analisar. Não, vejam no sentido de vocês se identificarem com esse arquétipo. Vejam se vocês se identificam com o arquétipo do Criador. Vejam se em algum momento da vida de vocês, vocês estavam com o Criador muito ativo. E vejam se vocês têm aquela vontade, aquele sentimento de voltar a resgatar, a se sintonizar com essa energia do Criador. Sintam dessa forma, porque assim é um conhecimento muito, ele é muito assim intuitivo. Ele é um conhecimento que ele já está no inconsciente coletivo de todas as pessoas. Eu não estou trazendo algo novo. Tanto é que você que está ouvindo, quando você me escutar falando, vai parecer assim que como se fosse uma vaga lembrança, sabe? Como se você já soubesse disso e você estivesse relembrando. Porque é exatamente isso que ocorre. Isso que eu vou falar nas 12 aulas, todas as coisas que a gente está falando aqui, elas já estão no teu subconsciente. Aquela velha, aquele exemplo que eu dou, né? De que nós somos um computador. Nós somos um computador, somos um processador pessoal e a gente já veio com aquele arquivo, nós já viemos com aquele arquivo desde o nosso nascimento, nós já viemos de fábrica com essas informações do inconsciente coletivo. E o arquétipo está justamente lá, no inconsciente coletivo, ou seja, compartilhado por todas as pessoas. Você pode, por exemplo, ir na Grécia e você vai ter o arquétipo da Atena, né, representado ali em uma determinada região, e se você for para Roma, já vai ser outro, mas vai representar o mesmo arquétipo. É a mesma informação de base. Ah, tá. Mas Então, essa os símbolos figuratícios, no caso, a figura pode ser vão outra mudando, coisa, então. vão mudando, vão mudando. Por exemplo, a Ah, Atena e a Minerva representam a mesma coisa, representam a sabedoria, representam o arquétipo do sábio experienciado através de um mito.
né? Em locais diferentes, mas é o mesmo. Por exemplo, Jesus, quem é Jesus? É o mestre, né? Jesus é o mestre, Jesus é o sábio, né? A verdade vos libertará. E o Criador? O Criador é realmente o arquétipo do Criador, é o arquétipo de Deus, é o arquétipo da deusa, é o arquétipo daquele que cria, daquele que pensa e cria. Vamos entrar agora, nós vamos ter acesso à energia do Criador através das palavras, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem um papelzinho, uma caneta, porque vocês podem ter insights durante, né? Uau! Enquanto eu tô falando, vocês podem ter insights. Anotem os insights são absolutamente personalizados. Quando você tem um insight, é alguma informação para você fazer naquele momento da sua vida, entende? É aquele momento que você precisa, não é para daqui a um ano. É uma informação que você precisa, que você está pedindo para o universo, ou conscientemente ou inconscientemente, e chega aquela informação, tá? Então, fiquem com papel e caneta. Então, tá aí, gente. Esse aqui é o conceito. É uma tendência inata para gerar imagens com intensa carga emocional que expressam a primazia relacional da vida humana. Ou seja, ela demonstra todo o relacionamento entre os seres humanos. O que são os arquétipos? Eles são ideias primordiais de tudo que existe nessa dimensão material. Então, se existe alguma coisa na dimensão material, se existe uma característica, uma personalidade, um objeto, um evento, um pensamento, um sentimento, existe o projeto dele, existe a ideia primordial que foi criada antes de todas as coisas. Sim. Então, os arquétipos, eles vão se expressar através de símbolos, através de mitos, através de personalidades. E aí as pessoas conseguem se identificar com aquilo, conseguem entender, porque todo mundo já tem no seu inconsciente coletivo essa informação arquetípica. E qual é a diferença, por exemplo, de um arquétipo para uma informação, para qualquer informação que não tenha essa carga de significado grande como tem o arquétipo? Ou seja, como é que eu sei se aquele símbolo que eu imprimi um símbolo de uma coruja, como é que eu sei se aquilo vai realmente me trazer algum resultado prático? É quando aquela informação expressa um sentimento. E esse é o arquétipo, tá? Não é qualquer sinal. Por exemplo, você tem um sinal de trânsito. O sinal de trânsito, ele te dá uma informação, mas ele não te gera uma carga emocional. Então, o arquétipo, ele sempre vai te gerar essa carga emocional. É por isso que a gente se impulsiona, entendeu? É por isso que quando a gente está em contato com um determinado arquétipo, nós temos o resultado daquele arquétipo, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vim totalmente diferente, né, do arquétipo do dominante. Não sei se perceberam, totalmente. Né? Eu ia falar, hoje ela tá toda relax, hoje ela tá toda relax, porque despojada. Despojada, por quê, gente? Porque o Criador é assim. O Criador é despojado, entendeu? Sério? Eu falei desde do primeiro, eu disse, olha, gente, acho que não escutaram, né? Mas em cada aula, sim, eu vou me caracterizar do arquétipo, é verdade. Você falou mesmo. E aí, o arquétipo do Criador, ele põe uma camisa de futebol, ele, sabe, ele não vai de terno e gravata, ele não vai ser aquela pessoa elegantérrima como, por exemplo, um governante, né? Então, o criativo, ele vai com uma camisa que ele mesmo fez, sabe? Ele vai com uma roupa customizada. O criativo, ele é um mundo de ideias, assim. O criativo, ele tem ideias sem parar, tá? O criativo é aquela pessoa que tem muitas ideias, tá? Então, é assim, sem parar. Ele está conectado, todos os arquétipos estão diretamente conectados com a fonte divina, né? E o criativo, qual que é a grande habilidade do criativo? É ter ideias. Então, imagina aquela situação, às vezes, por exemplo, você está num trabalho que você precisa de ideias. Você está, por exemplo, produzindo conteúdo. E aí, dê um bloqueio criativo. Então, você está preparando algum serviço, você está organizando alguma coisa. Ou então, no lado artístico, né? Às vezes, você é um designer, é um arquiteto, né? E aí, você precisa ter criatividade. Aí, dê um bloqueio criativo.
Se der um bloqueio criativo, você não está sintonizado com o arquétipo do criador, porque o arquétipo do criador, ele tem abundância de ideias. Gente, vocês sabem aquelas pessoas que têm uma ideia atrás da outra e essas pessoas não colocam em prática essa ideia? Não sei se vocês já conheceram, já viram pessoas assim. Elas têm muita ideia e não colocam em prática. Eu já tive muito tempo assim. Já Pois vivi é, isso, quando a gente muito. muita ideia. Só que o que ocorre, o criativo, ele precisa ter um controle, né, da situação, ele precisa ter um controle da vida dele para ele organizar as ideias. Tá? Ele precisa organizar. Se as ideias dele estão organizadas, ele está vivenciando o lado luz. E se as ideias estão assim, estão, sabe, sufocando ele, assim, que é tanta ideia que ele fica imobilizado, ele não consegue determinar um passo a passo. Aí ele está vivendo o lado sombra. Então, a gente tem que sempre ver o arquétipo e a gente tem que sempre buscar vibrar no lado luz do arquétipo, não no lado sombra, senão a gente fica descompensado fazendo coisa que não vai trazer resultado positivo, vai trazer resultado negativo, tá? Então, se você está vivenciando, ou se você quer vivenciar o arquétipo do criativo, saiba que no aspecto luz você vai ter muitas ideias. Você vai ter ideias assim, absolutamente geniais, assim, ideias que você diz, meu Deus, que ideia é essa, né? A ideia vem direto e você precisa ter o quê? Precisa vivenciar o lado luz do arquétipo para você ter um senso forte de organização das ideias. Você precisa colocar energia nisso para você organizar as ideias, para dizer, bem, estou vivenciando o arquétipo do criador, então eu vou ter ideias sem parar. Então, você tem que ter um caderno para você anotar todas as suas ideias. Você tem que ter caderno espalhado, sabe, pela casa, pelo seu ambiente de trabalho. Você tem que ter um caderno do lado da sua cama, porque você pode dormir e sonhar com ideias daquilo que você está precisando naquele momento, né? Então, acordou, coloca lá, tá? Então, o criativo, ele tem muitas ideias e ele coloca em prática, tá? O criativo, ele consegue encontrar soluções. As ideias, às vezes, elas são absolutamente mirabolantes. E, às vezes, elas não são ideias mirabolantes, elas são ideias que resolvem um problema. Se você está trabalhando numa empresa e você precisa melhorar, por exemplo, a qualidade de um produto, você precisa melhorar as vendas daquele produto, você pode ativar o arquétipo do criativo para que você encontre soluções, criativas para que você consiga resolver determinado problema, tá? Nós temos que falar assim, em termos bem práticos para a gente conseguir entender o que é, quais são as principais características do arquétipo do criativo. Agora, deixa eu falar uma coisa. O criativo, ele não é monótono e ele não gosta de monotonia, né? Ele não gosta, então ele vai querer, ele vai vibrar em criatividade, assim, em todos os aspectos da vida dele e da carreira dele. Ele vai vibrar em criatividade. Ele não vai poder ficar em um trabalho que é altamente monótono, que é a mesma coisa todos os dias. É a mesma coisa todos os dias. Vou dar um exemplo prático. Me falem, vamos dar um exemplo prático, gente? Me fala aqui uma profissão, que eu vou dar um exemplo prático dos criativos. A minha profissão é assistente social, de formação, né? Assistente social. Então, vamos lá. Assistente social, quando ela não está com o arquétipo do criativo ativo, né? Aí ela tem um trabalho rotineiro. Ela tem que ir, de repente, atender determinadas pessoas. Tem um número X de pessoas que ela tem que atender. E ela vai atender e volta. E de segunda a sexta, de mês a mês, ela tem aquele mesmo trabalho, né? Mas ela decidiu assistir a aula da série Carreira com Arquétipos. E ela entrou justamente no arquétipo do criativo. E ela disse, é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso ativar o arquétipo do criativo na minha vida, porque eu preciso de criatividade, tá muito monótono. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a propor soluções para dentro do teu trabalho, que não vai interferir só o teu trabalho, vai interferir em toda a tua organização. Você vai começar a falar, a criar, olha, por que em vez da gente fazer assim, por que em vez da gente ir todo o tempo, por que a gente não faz um evento?
Por que a gente não faz um evento final do mês que a gente chama as pessoas, que a gente promove um momento de confraternização e tudo mais? Por que a gente não diz assim para cada um trazer uma comida, né? Por que a gente não faz uma coisa assim? Aí você vai começar a ter ideias que vai assim extrapolar o teu ambiente de trabalho, vai extrapolar a tua esfera ali. E você vai, claro, sempre administrando os egos, né? Porque você já tem o entendimento dos arquétipos. Então, você já olha para as pessoas não como uma pessoa, um inimigo que está ali me prejudicando. Não. Se alguém, por exemplo, for te prejudicar porque você ativou o arquétipo do criativo, você começou a ter muitas ideias e querer colocar em prática, o que você vai fazer? Você vai ver quem é aquela pessoa ali que está tentando me prejudicar, puxar meu tapete. Qual é o arquétipo que está ativo na vida dessa pessoa? Ela está vivenciando o lado luz ou o lado sombra do arquétipo? Você tendo esse conhecimento, gente, você consegue já ajudar até outras pessoas. Você consegue já entender o seu ambiente de trabalho, não como seres egoístas. Não, são seres que estão sob influência de determinado arquétipo ou arquétipos, porque geralmente é mais de um. E as pessoas podem estar vivenciando o lado sombra, a maioria. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência desse conhecimento. Que, assim, às vezes os arquétipos estão e nós ativamos, né, eles em todo o sistema que a gente vive, né? Então, que não eram para as pessoas ficarem até muito focadas por conta da profissão, porque existem muitos arquétipos, quiçá todos, que dá para você colocar naquilo que você vive, por exemplo, dentro da tua casa. Por exemplo, né? Então, por exemplo, e hoje quem é uma dona de casa, que hoje é do lar, que é a mãe, que cuida da família, da alimentação de todo mundo, e ela não tem, porque para mim né, profissão do lar, né? Como é que interage esse tipo de arquétipo em uma dona de casa, por exemplo? Que eu tô precisando, porque nem vontade de cozinhar eu tenho. Olha só, o arquétipo do criativo, ele é excelente para pessoas que precisam administrar suas casas, como a gente chama donas de casa. Por quê? Porque você tá ali numa rotina, geralmente estabelecer uma rotina, e se você não tá satisfeita, é porque você não tá satisfeito com aquele resultado daquela rotina ali, né? Aquela rotina tá produzindo resultados que às vezes, mais ou menos, mas pode melhorar, né? Se você ativa o arquétipo do criativo, a primeira coisa que você vai ter em mente é a primeira coisa que você tem que ter em mente em relação a todos os arquétipos. Independente do arquétipo que você tá, você precisa buscar sempre o equilíbrio na sua vida. Sempre o equilíbrio, tá? Sempre o equilíbrio para que você consiga se manter no lado luz do arquétipo. Se você começa a desequilibrar, você começa a vivenciar o lado sombra, tá? Então, você ativou o arquétipo do criativo e você precisa administrar a sua casa para que você tenha melhores resultados em todos os sentidos. Então, você vai começar a ter ideias criativas para quê? Para cozinhar, para organizar comida, para criar momentos com a família, momentos de interação, momento com os filhos, momento com o marido, momento com a esposa, momento com os amigos. Você vai começar a pensar assim de uma maneira muito, muito criativa mesmo, muito rápida, soluções para você resolver cada probleminha ali. Por exemplo, você está administrando a sua casa e você não tem mais tempo para você. Será que acontece isso com a gente? A gente não tem mais tempo, né? A gente não tem mais tempo. Aí daqui a pouco a gente não está se cuidando, daqui a pouco a gente não, sabe, não fez a unha, sei lá, a gente não foi para academia, a gente tá, sabe, vai acontecendo tanta coisa que a gente, poxa, não estamos nos cuidando. Então isso é uma demanda. Isso é uma demanda de uma pessoa que administra a casa. Ela precisa cuidar dela, ela precisa administrar os relacionamentos que estão ali, com o marido, cônjuge, com os filhos, com os gatos, cachorros, com os animais, com as plantas, né? Todas precisam de atenção, precisam de uma solução criativa, né? Em relação à comida, em relação à administração financeira, em relação às obrigações de cada um. Ou seja, manter a ordem ali, né? Manter uma ordem amorosa, né? Que produza um ambiente amoroso. E aí você vai começar a ter criatividade para resolver todas essas questões.
O que volta a dizer que você tem que ter muito cuidado quando você for ativar o criativo. Você vai ter tantas ideias, você vai ter tantas soluções, você vai conseguir enxergar assim tanta solução para você resolver absolutamente tudo, que você vai precisar, depois de ter essas ideias, você precisa colocar no papel e você precisa categorizar. Então, deixa eu ver, priorizar. O que eu vou fazer efetivamente? Ah, essa aqui tá boa, essa aqui acho que não. Essa aqui eu vou fazer, essa combina com essa. E aí você coloca no papel, define as prioridades e você vai para ação, tá, gente? Você vai agir, você vai realizar aquilo. E um segundo alerta. Enquanto você estiver fazendo isso, vai continuar chegando mais ideia. As ideias não param. O criativo, o criador, ele tem muita ideia. Então, as ideias não param. Imagine a mente de Deus, né? As ideias não param de chegar. Então, você tem que ter uma calma. Você tem que respirar fundo. Larissa, calma. Essa ideia que acabou de chegar é maravilhosa, mas a gente já tinha botado que a gente ia fazer outra ideia aqui. Então, vamos cumprir essa ideia, porque isso aí é a grande armadilha, né? Que você pode cair. Vai ter tanta ideia, e você vai começar uma, vai largar, vai começar outra, vai largar. E aí não vai rolar, tá? Aí você tem que ir administrando essa chuva de ideias. Se você pode imaginar, você pode realizar. Esse é o lema do criador, tá? Se você pode imaginar, você pode realizar. Essa frase? Se você sonha, você realiza. Tá vendo? Olha só, eu quero te dizer, Ângela, eu quero te dizer que você está com uma informação arquetípica tatuada no seu braço, do criador. Você não tem como fugir, minha filha, não tem como fugir. Você sempre vai estar, tá tatuada na tua pele essa informação, tá, gente? Vocês têm que ter responsabilidade quando vocês forem tatuar. Vocês têm que tatuar aquilo que vocês realmente querem para a vida de vocês forever, né? Muito bom. Agora, assim, o criador, ele é maravilhoso, assim. Nós temos uma centelha do criador, né? Todas as pessoas têm uma centelha criativa. Faz parte da nossa natureza. Mesmo que você ative outros arquétipos, você tem aquela centelha do criador. Então, você tem esse poder. Nós somos co-criadores da nossa realidade, né? O criador, ele vem para potencializar essa energia, essa natureza que nós já temos. Ele potencializa, né? O lema dele é: se está na minha mente, eu posso realizar. E é absolutamente verdade. Se você consegue imaginar e você consegue pegar essa imaginação, essas ideias e colocar no papel, ou seja, passo 1 é imaginar. O que é imaginar? É uma coisa que do nada veio? Não, gente. Imaginar é você quando você está com o arquétipo do criador ativado, né? Você vai receber direto da fonte, vai chegar as ideias, você vai pensar assim, nossa, já tive o arquétipo do criador, estou super criativa. Você não está criativa, você está sintonizado com o arquétipo do criador, sintonizado, né? Você está ali sob influência desse arquétipo. E aí você começa a receber mensagens diretamente da fonte. É uma atrás da outra. Você pode pensar, eu tô criativo, mas não é você. É que você está ativo, você está com seu Wi-Fi ligado e você conectou o seu Wi-Fi na rede arquétipo do criador. Aí você começa a receber download dessas informações para resolver determinada situação. Às vezes você recebe até informação que não é nem para você, viu? Você recebe uma informação que é para ajudar o teu colega ali, o teu cara que trabalha ali contigo, que precisa de uma informação. E às vezes veio aquela informação, né? Você tá com o arquétipo do criador ativo e vê aquela informação, você tem que passar a informação, tá? Passe, deixe a informação ser transmitida. Aí você fala, aí a pessoa, nossa, olha, sabe que isso que você me falou me fez pensar, me fez refletir em tal coisa. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Você fala uma coisa e isso que você falou era para outra pessoa. E também a outra forma também, né? Você tá passando num lugar e uma pessoa fala uma coisa para você que era justamente a informação que você precisava, né? Quanto mais a gente estiver assim, conectado com a nossa centelha, quanto mais vibrações elevadas, quanto mais nós estivermos vibrando em vibrações elevadas, mais a gente consegue esse tipo de comunicação, né? E o criador é aquele assim, você vai criar, imaginar
e você vai colocar em prática. Esse é o poder do criador, é o poder de criar, é o poder de colocar em prática. Sabe o que acontece, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês que acontece muito. Acontece que a gente vive, só um parêntese aqui, em relação ao criador. A gente vive dentro de uma matrix, que é um sistema que ele delimita a nossa criatividade. Ele simplesmente delimita, ele diz, olha, você pode sim ser criativo, você tem que ser criativo daqui até aqui. Isso é desde o jardim de infância. Desde o jardim de infância. Você só pode brincar com isso, isso e isso. Aí depois você começa a estudar disciplinas altamente segmentadas. Aí você vai para a faculdade, tudo segmentado. Você tem que escolher uma profissão, gente. Você tem que escolher uma profissão. Se você quiser ser um músico, um médico, um engenheiro, um arquiteto e um dançarino, você não pode, porque você tem que escolher uma profissão. Mas nós não somos assim, nós somos seres criativos, é natural. Nós somos uma centelha divina do Criador. É natural para gente. Então, assim, somos multipotenciais, né? Nós somos multipotenciais, nós somos altamente criativos. Então, quando você começa a ativar o arquétipo do criativo, o que vai acontecer? Você vai conseguir, gente, é maravilhoso. Você consegue ver coisas que ninguém vê, sabe? Você consegue ver soluções para todas essas coisas. Então, se você conseguir seguir esse passo a passo de pegar as ideias, selecionar e colocar em prática, você vai conseguir vivenciar o lado luz do arquétipo, tá? Mas e aí sempre vem a pergunta, né? Bom, eu vou até anotar aqui, vou deixar, porque acho que é a pergunta de todo mundo. A ativação em forma de imagens, em forma de tudo para ativar. Depois você fala pra gente, né? Tá, eu vou falar. Isso aqui tá exatamente aí nos tópicos. Olha só, profissões do criador. Gente, profissões, como eu já falei, as profissões, elas já são profissões arquetípicas. Elas já têm modelos de comportamento, de funcionamento, de dinâmica. Mas eu tô numa profissão criador, por exemplo. Arquitetura, por exemplo, engenharia, por exemplo, design, todas que são artísticas, dança, música, artes plásticas, profissões que você está criando, né? Estilista, profissão que você está tendo ideias e está criando. Você pega ali um arquiteto, ele está ali, ele teve a ideia, o prédio já está na mente dele. Ele já fez o download do prédio. Aí ele vai colocar no papel, né? Vai fazer o desenho e ele vai dar forma àquilo. Ele vai materializar aquilo. É um processo inteiro de cocriação, tá? Então, todas as profissões que estão ligadas à criação, o arquétipo do criador está ativo. Agora, gente, me fala aí se tem arquitetos aqui, arquitetas, engenheiras, se tem alguém da profissão do criador. Agora, vale lembrar, gente, por que eu estou trabalhando com carreira com arquétipo? Para mostrar para vocês que vocês conseguem criar uma arquitetura arquetípica própria de vocês, tá? Vocês definem o principal, o arquétipo principal que vai estar ativado na carreira de vocês e vocês vão definir os secundários. Essa configuração, essa arquitetura arquetípica, que você estava tentando lembrar, não era, Ângela, o nome arquitetura arquetípica? Isso. Ela vai fazer com que você tenha uma imagem única no seu mercado, uma imagem estratégica. As pessoas vão lembrar, olha, a pessoa não consegue nem descrever, mas ela tem uma imagem muito consistente sobre você e a outra pessoa também, ou seja, o teu mercado, ele consegue te identificar com muita facilidade. Então, quando precisarem de alguém que tem exatamente aquela configuração arquetípica, você vai ser lembrado, você vai ser chamado. Quando precisarem, nossa, qual é a pessoa que a gente quer agora convidar para esse evento, para palestrar? É a fulana. Porque a fulana, ela já tem, eles não vão conseguir falar a arquitetura arquetípica da fulana, mas eles vão saber que eles vão conseguir. Ela tem um quê a mais, ela tem um quê diferente. Vamos chamar ela é muito diferente. É esse tipo de falatório sobre a pessoa, né? Exatamente. Então, por exemplo, um arquiteto, ele já sabe que ele tem um criador. Mas o arquiteto, ele quer ser um arquiteto, vamos ver,
um arquiteto que seja um sábio. Um arquiteto que ele vai fazer um canal no YouTube, ele vai falar, ele vai dar palestra, ou então ele é um engenheiro. Mas ele é um engenheiro e ele já tem o criador ativo, né? Mas ele vai ter o amante. Então ele vai ser uma pessoa altamente magnética, ele vai conseguir fazer networking com muita facilidade, ele vai ter muita maestria nos relacionamentos. Ou então aí é uma estilista, né? Uma designer de moda. Ela já tem o criador muito ativo, mas ela quer ter a governante, né? Ela quer ali totalmente o Diabo Veste Prada, né? Diabo Veste Prada, aquela personagem do Diabo Veste Prada, ela é uma estilista, tem um criador, ela é uma estilista, não, uma editora de moda, né? Ela tem um criador muito forte. Agora, o principal dela não é nem o criador, é o governante. Então, essa arquitetura arquetípica dessa personagem do Diabo Veste Prada, ela tem esses dois muito fortes, assim, que eu consigo identificar muito forte. O governante e o criador, tá? O Jobs, o Steve Jobs, ele é o Steve Jobs, tá? O Steve Jobs, ele é um criador. Ele é um criador, né? Ele é dono de uma empresa. Ele poderia ser um governante, tá? Ele poderia ser um governante. Ele poderia ser até um sábio. Ele poderia ser um sábio, mas a característica dele, o arquétipo muito ativo dele, é o criador. E um outro que está muito ativo nele também é o rebelde, tá? É um rebelde. Então, assim, as análises, você vai ver que vai ter gente que vai dizer que o rebelde está em primeiro e o criador está em segundo, ou vice-versa, né? Mas, assim, ele é o criador. Gente, ele enxergou o touchscreen. Ele enxergou que as pessoas iriam com botãozinho na tela. Ele enxergou que as pessoas iriam com botãozinho na tela e as pessoas... Você tá louco, cara. Você tá louco. A profissão, ela tem uma configuração arquetípica. Então, você já tem uma tendência para isso, mas não quer dizer que você, se você estiver naquela profissão, você precisa seguir o arquétipo, aquela tendência para aquele arquétipo daquela profissão. Por exemplo, na educação, o sábio. Não, mas eu quero ser um criativo, eu quero ser um professor criativo, não quero ser o sábio. Então, você que ativa. Quando e por que ativar, tá? É sempre quando ativar, é quando você quer atingir o resultado do arquétipo, tá? Qual é o resultado do criador? É uma pessoa que cria, ele realiza, ele não fica parado, ele cria. Então, se você está travado, se você está travada, se você não consegue criar, colocar as coisas em prática, arquétipo do criativo, tá? Do criador. Por que ativar? Por que ativar? Porque você vai exatamente atingir o resultado do arquétipo, tá? E por que ativar? É quando você... Por que ativar? Eu falei ao contrário. Por que ativar? Para você atingir o resultado do arquétipo. Quando ativar? Quando você, naquele momento, você precisa daquele resultado, tá? Quando você precisa daquele resultado. Você tem que pensar não em termos, eu vou testar. Não, você tem que pensar que resultado eu quero naquele momento, tá? Se você quer naquele momento, você precisa, se está com bloqueio criativo, tô com bloqueio criativo, o que eu vou fazer da minha vida? Ativa o arquétipo do criativo, né? Com muita consciência. Você vai ativar, você vai ter consistência, daqui a pouco passou o bloqueio criativo, tá? Aí depois você tá em um outro momento da sua vida, aí você diz, bem, nesse momento da minha vida, eu não cabe mais eu ficar recebendo essa energia do criativo, eu vou receber energia, sei lá, do prestativo. Aí você faz uma nova transição arquetípica. Como ativar, não é isso? Ou então, de repente também, você já veio com a configuração do criativo, porque a configuração do criativo faz parte, vai te ajudar você a atingir o teu propósito de vida. Você veio com o seu propósito, você veio com a sua missão, e para você atingir o seu propósito e a sua missão, você precisa da energia do criativo. Mas a energia do criativo não faz parte da tua vida. Então, você já consegue identificar, né, o teu propósito de vida e você já sabe. Então, bem, eu preciso ativar. Você vai se relembrar. É só uma fagulha que vai ativar aquilo que já está configurado em você. Como ativar o criador na minha carreira? Essa pergunta, né? Gente, olha só, tá feita que você já sabe que você quer o resultado do arquétipo. O que você vai fazer? Anota aí, anota essas coisas, tá?
Você vai entrar em contato com a energia do arquétipo do criador, tá? Anota, gente, anota porque a gente esquece, tá? Você vai entrar em contato com a energia do criador. Até quando? Até quando for natural o arquétipo do criador na tua carreira. Já é natural, todo mundo já consegue te ver, você já tem esse resultado, então pronto. Tá? É tipo, gente, fazer academia. Você faz academia, você bebe não sei quanto de água, você come não sei quanto de proteína e vai indo, né? É tipo uma receita. Você tem que ir fazendo isso, tá? O que você vai fazer? Onde estão as energias do arquétipo do criador, tá? Você vai pegar esse lema, o lema. Escreva o lema. A Ângela nem precisa escrever mais, né? Que já tatuou, tá tatuado, tá? Mas tá tatuado, mas você pode, de repente, não estar sintonizada com ele. Tá tatuado, tá vibrando e você vai se reconectar com ele, tá? Para que tenha uma harmonia, uma sintonia. Você vai colocar essas informações na tua agenda. Você vai pegar um post-it e colocar no teu banheiro o lema do criativo, que é: se eu posso imaginar, eu posso realizar. Se eu posso imaginar, eu posso criar. Tudo que eu posso imaginar, eu posso criar. Aí você vai falando isso diversas vezes, quando você puder, mas principalmente antes de dormir e quando você acorda, tá? Que você tá, o teu subconsciente está mais receptivo para receber essas informações. Aí você vai falando, você vai falando. Coloca, tá? Em locais que você vai sempre ver. Que locais você sempre vê? Ah, minha agenda, meu computador, tá? Aí você vai colocando essa frase, você vai colocando o lema do criativo. Outra coisa, ver filmes do criador. Você pode ver filmes do criador, tá? Você pode ver filmes de pessoas altamente criativas, tá? Você pode ver filmes do Steve Jobs. O Steve Jobs tem 2 filmes na Netflix. Adoro, você adoro pode ver, o filme dele. você pode ver filmes, até aqueles filmes que você tem que ter um critério, né? Veja filme de criadores mesmo. Veja filme de pessoas que são criadoras, que são criativas, que são cineastas, que são designers, que são pessoas até que são empreendedores, assim, mas empreendedores fora da curva, assim, empreendedores bastante criativos. Você pode ver até filmes que falam de Deus. Não tem aqueles filmes de Deus, mas você tem que ter um critério aí, né? Tem que ver, analisar qual é esse filme exatamente. Tá? E procure ver um filme com olhos de tentando entender o sentimento da pessoa, do personagem que está vivenciando o criador. Tá? Procure entender aquele sentimento. Outra coisa, procure variar as informações. Procure variar, por exemplo, eu tô com um bloqueio criativo, eu quero ativar o arquétipo do criador, mas eu tô aqui muito, eu não consigo. Então você tem que ver coisas diferentes. Faça coisas diferentes. Tome um sorvete de um outro sabor, né? Aproveite, por exemplo, eu não sou vegano, eu vou provar um sorvete vegano. Procure fazer coisas diferentes, procure provar outros sabores, procure ver outras coisas diferentes. Veja coisas muito diversas, tá? Escute músicas que você não escutou. Faça atividades que você não fazia. Procure trazer para a sua vida, procure enxergar a diversidade do mundo, que já existe, que já está ao seu redor, mas que você, porque você estava ativo com um determinado arquétipo, porque você estava com um determinado bloqueio, determinada crença, você não conseguia ver. Então, procure observar. Então, para você ativar, uma das coisas muito importantes é você, o tempo todo, se voltar para o agora. Veja o que tem ao seu redor. Veja como está o clima. O que o teu corpo está sentindo naquele momento. Se você tiver com alguma dor, por exemplo, não se entrega para a dor. Olha aquela dor, sente, vê o que é aquilo. Ouve as pessoas, ouve o timbre de voz. Tá? Você vai entrar em contato com a criatividade, com a criação. Você vai enxergar não como com os olhos que passam despercebido, mas você vai enxergar com os olhos do Criador. Porque o Criador, o que ele faz? Ele vai pegar uma coisa e outra, e ele vai transformar em uma outra coisa a partir dessa combinação de coisas.
tá? Então ele precisa ver, ele precisa ouvir, tá? Você, por exemplo, política, né? O Lula e o Bolsonaro. Escuta de tudo nesse momento que você está ativando o criador. Escuta sem fazer um julgamento, entendeu? Sem julgar. Escuta as coisas, escuta os lados, não para você se envolver, não é essa questão de você se envolver, eu vou me envolver, não. Mas escute. Escute músicas de vários países, escute pessoas de vários países, isso é uma outra forma, tá? E claro, Bom, você sempre... você sabe o que você me trouxe agora? Desculpa interromper, mas é que se eu não pego o Pode lance, falar. eu amo, sabe? Adoro, assim, desde o processo educacional, que eu também tive muito tempo dentro dele, Mário Sérgio Cortella. Ele é maravilhoso. E sabe o que ele falava agora? Que provavelmente ele ativava o arquétipo do criativo, porque ele conta nas palestras dele que uma das coisas para ele se superar e que as palestras possam criar cada vez mais vontade, não só das pessoas mais velhas assistirem, mas os mais novos também acompanhar, ele tirava toda semana ele ouve e assiste filmes de juventude, para a juventude. Então, vamos supor, tem semana que ele tá em onda Lady Gaga, entendeu? Então, ele curte, ele tenta observar quais são as letras, o que tá falando a letra da música da Lady Gaga, para despertar novas palestras, para que essas palestras estejam no engajar dos jovens. Olha, ele deve desenvolver o arquétipo criativo, só pode. Com certeza, com certeza. Aí o que acontece? Existe uma comunicação que é direta, que é uma comunicação consciente. Mas existe uma comunicação que é inconsciente. E as mulheres, especialmente, elas têm a intuição, gente, meu Deus, é muito desenvolvido. A não ser que você tenha colocado muitos bloqueios e você não consegue ter essa intuição, que acontece muito. Mas a gente tem uma comunicação inconsciente. Então, o cliente pode virar a aposta e você fechou o sorriso de novo, mas o inconsciente sabe. O inconsciente sabe que você não está receptivo ali para trazer. Então, quando você é balconista de loja, poxa, eu já trabalhei na frente de um balcão fazendo merchandising para celular, ficando 8 horas em pé. Logo durante a minha faculdade, ficava 8 horas em pé. Meu Deus, eu tinha que sorrir. Não podia demonstrar cansaço. Então, às vezes, qual é a solução criativa que você arranja? Você vai, sinceramente, atender bem as pessoas. Você vai dizer assim, eu vou atender como se eu estivesse atendendo a minha mãe. Eu vou atender como se eu estivesse atendendo a minha filha. Eu vou atender como se eu estivesse atendendo a minha melhor amiga. Eu vou dar o meu melhor. E eu posso estar cansada, mas eu vou atender de forma maravilhosa. Então, às vezes, o criativo é um detalhe que você muda. Às vezes é um detalhe. E eu vou dizer mais, gente. Vou voltar aquele outro exemplo. Não sei se vocês lembram daquela mentorada minha que estava com o arquétipo do governante ativo, mas ela não estava no topo da hierarquia, que precisa estar no topo da hierarquia o governante. E ela pegou e mudou para o criativo. E ela me ligou umas semanas depois e disse, Larissa, tá maravilhoso o meu trabalho, porque eu fiz a transição para o criativo. E agora minha chefa se dá super bem comigo, nós estamos super parceiras, e antes ela sofreu uma espécie assim, de perseguição, coisas que aconteciam que ela dizia, poxa, só acontece comigo isso e tal. E foi uma migração arquetípica, né? Símbolos, por exemplo, ela usava uma travessa que eu dizia, essa travessa de governante, isso não é a travessa de qualquer outro arquétipo. Então você tem que ver os seus adereços. Olha, você é criativo, você vai se vestir como criativo. Você não vai precisar ficar todo formal, terno e gravata. Não, você vai ficar mais criativo. Mas Larissa, eu trabalho em banco, tem que ser formal. Mas não tem acessórios que você pode colocar, não tem um brinco que você pode colocar. Ou então, você realmente quer ativar o do criativo, sabe? Se for uma coisa para a vida inteira, faz uma tatuagem. Ou não é uma coisa para a vida inteira, coloca os símbolos, coloca, sabe? Coloca a tua caneca. Põe uma caneca criativa, põe uma caneca assim da Disney, sabe? Coloca uma coisa assim jovem, uma coisa assim, um cordão, uma coisa que você possa carregar aquela energia com você.
E você vai o tempo todo mentalizando, criativo, criativo. E pensando, gente, aconteceu uma situação com você, como é que o criativo iria agir nessa situação? Qual é a maneira como ele iria resolver essa situação? Aí você vai pouco a pouco entrando no arquétipo do criativo, recebendo essa influência. Vamos E lá, existe Camila, já estamos algum animal? Diga. Existe algum animal, sim. Existe animal criativo. Olha, vamos ver os animais de poder que são mais criativos. O coelho é bastante. Deixa eu ver, o que mais? Deixa eu pensar. É uma outra arquitetura. Deixa eu ver aqui um animal que é muito criativo. A raposa. A raposa é muito criativa. Golfinho, não? Animais. O golfinho é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Você tem que pensar, a cigarra é muito criativa, a cigarra. Você tem que, o animal, gente, como é esse conhecimento? Você tem que ir analisando o comportamento do animal. Será que a formiga é criativa? O que vocês acham? Será que a formiga é criativa? Não é. Não. Ela segue, ela é muito burocrática. A formiga é cara tudo comum. Certinho, né? Tudo certinho, ela é cara comum. Né? A formiga é cara comum, mas a rainha também não é criativa, ela é governante. Governante. Então você tem que olhar para aquele animal, tá? Você olha e vê, nossa, que animal criativo. As abelhas, elas fazem a própria colmeia, né? Elas são super criativas. Nós estamos, como eu já falei para a Ângela, nós estamos vivenciando um evento arquetípico. Nós temos os arquétipos de personalidade, que é o que eu trabalho no Carreira com Arquétipos. Nós temos os animais de poder, que era o que a gente estava falando agora há pouco. Nós temos os eventos arquetípicos. O evento arquetípico é um evento que tem uma característica, ele tem uma forma, ele tem um formato. E nesse momento nós estamos vivenciando um evento arquetípico de transição planetária. É por isso que muita gente está fazendo transição de carreira. Muita gente está incomodado com a sua carreira, gente. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês, mas isso está acontecendo com muita gente. Por quê? Porque nós estamos recebendo uma luz tão grande que a gente consegue olhar para a nossa vida e para a nossa carreira e a gente consegue ver que aquilo que fez sentido durante muito tempo, que a gente queria muito aquilo não faz mais sentido. E a gente precisa buscar o que faz esse sentido. E quando a gente encontra, quando a gente se reconecta com a nossa centelha, a gente vai dizer, mas como é que eu vou mudar toda a minha carreira, todos os meus padrões, todo o meu jeito? Aí você consegue, a partir da influência dos arquétipos, você consegue atingir aquele resultado que você precisa para você fazer essa transição. Então, gente, maravilha. Um beijo